E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, eu sou o professor André de Biologia e vim fazer uma série de vídeos sobre fisiologia humana, beleza? Esses vídeos vão ser um suporte para alunos que não conseguiram assistir a minha aula no dia, tudo mais. Pô, André, perdi sua aula, coisa e tal, como que eu vou estudar? Fica tranquilo que agora vocês vão ter uma aulinha gravada para vocês, tá? Referente ao tema que foi visto na aula. Então, ninguém vai sair perdendo. Então, se você não assistiu essa aula, não assistiu a aula presencial, vai ter a aula gravada aqui. E para aquele que assistiu a aula presencial e ainda ficou alguma dúvida, você pode vir assistir o vídeo tranquilamente, beleza? Então, vamos botar para quebrar, pessoal. Bom, vamos falar sobre o sistema respiratório, nosso primeiro sistema aqui nessa aventura como youtuber. Não tem essa audácia de falar isso, mas vamos lá. Sistema respiratório. Sistema respiratório, ele vai ser um sistema muito importante para o quê? Para as trocas gasosas do meio externo com o organismo, beleza? Então, aqui, isso. Função do sistema respiratório, permitir as trocas gasosas entre organismos e o meio externo, ok? E aí vamos fazer o seguinte, nessa pegada da fisiologia, antes de a gente começar a falar da fisiologia propriamente dita, vamos falar um pouquinho da anatomia, porque é importante conhecer a anatomia do sistema para que a gente possa poder compreender a sua fisiologia, ok? Porque anatomia e fisiologia, elas vão andar sempre juntas, ok? Então vamos lá, quais são os componentes do sistema respiratório? Então nós temos as narinas, que é o local por onde o ar vai entrar, ok? As fossas nasais, que é a área posterior às narinas, certo? É essa região aqui, ó, do nosso nariz, beleza? E lá vai ser uma área muito importante para alguns processos da, da nossa respiração. Temos a faringe, que é um órgão comum, que a gente vai ver na próxima aula, que é um órgão comum ao sistema digestório, beleza? E temos a laringe. A laringe é essa daqui, ó. Essa é o famoso pomo perdão, ou o famoso gogó, certo? Essa caixa de cartilagem aqui é a laringe e é uma estrutura exclusiva do trato respiratório, ok? A nossa voz sai daqui porque é nessa região onde nós temos o que? As nossas cordas vocais, ok? Temos a traqueia, que é um tubo cheio de anéis de cartilagem, que eu vou explicar mais à frente por que tem esses anéis de cartilagem, ok? E essa traqueia, ela vai bifurcar. Ela vai bifurcar em dois âmbitos chamados de brônquios, ok? E na extremidade de cada brônquio você vai ter os pulmões, que vai ser o órgão efetivo para o quê? Para as trocas gasosas acontecerem, ok? E também deixei aqui por último aqui o diafragma, que é uma musculatura muito importante para a respiração, ok? Então aqui a gente pode observar, ó, siga o cursorzinho. Então, ó, narina, por onde o ar vai entrar, cavidade nasal ou fossas nasais, beleza? E aqui temos a região da faringe, que é uma área comum ao trato digestório, beleza? Laringe, descendo nós temos a traqueia, e aí que temos aqui um brônquio para cada lado, e aqui a região do pulmão, beleza? E aqui embaixo, o diafragma. Bom, o processo respiratório, como é que vai se dar esse processo respiratório? Então, vamos lá. Por que sempre fala, tem que sempre respirar pelo nariz, coisa e tal, respirar pela boca é muito complicado, não é bom. Por que é importante respirar pelo nariz? Vamos entender o seguinte, o ar que a gente respira, ele não vem com uma qualidade muito boa. Por exemplo, estava uns dias sem chover por aqui, e aí o ar estava muito seco. Aí também fez muito frio, então o ar está muito frio. Fora que o ar também tem muitos poluentes, tem micro-organismos. Então a qualidade do ar que a gente respira não é muito boa. Então, aí você para e pensa, pô, como é que esse ar que está tão zoado vai entrar dentro da gente sem fazer mal? Porque ele passa por todo um tratamento até chegar aos nossos pulmões. E esse tratamento do ar já começa onde? Nas narinas. Então, as narinas, pessoal, é por onde o ar vai entrar. E aí, se você observar o seu nariz, o que tem dentro do seu nariz? Se você ver o seu nariz, você tem o quê? Você tem pelos, você tem meleca,
certo? Essa meleca, que a gente chama de muco, que é o termo técnico, ela observa o quê? Os pelos nasais, eles vão servir o quê? Para poder filtrar, certo? Eles vão filtrar o ar, eles vão se entrelaçar, então o ar que está passando tá sendo filtrado pelos pelos. E o muco que tem, que é a famosa meleca, ela vai o quê? Ela vai aderir a a essas partículas que estão entrando, micro-organismos. O muco que a gente produz, ele é bem clarinho, translúcido. Só que, em contato com o ar que está chegando, ele vai ficando escurecido, esverdeado, ele está ficando contaminado. E quando ele fica contaminado, ele acaba o quê? Mudando a sua coloração, ok? Então, o que vai acontecer? Você, dentro das fossas nasais, você vai ter a presença de células ciliadas. Essas células ciliadas têm cílios que ajudam a movimentar esse muco nessa região, beleza? E aí eles ajudam o quê? Na parte da filtração. Só que também tem o seguinte, né? A região das fossas nasais é muito vascularizada, então acredito que todo mundo já tenha sangue, machucado o nariz e sai bastante sangue, porque tem muitos capilares nessa região das fossas nasais. Então, esses capilares, como passa muito sangue, o que vai acontecer? Vai acabar aquecendo esse ar que está chegando. E fora que os capilares, como são vasos muito pequenos, a gente vai ver mais sobre capilares na aula sobre sistema circulatório. Então, esse monte de capilar, como tem uma parede muito fina, acaba extravasando o quê? Vapor d'água. E esse vapor d'água ajuda a umidificar esse ar que está chegando. Então, só aqui nessa região aqui das fossas nasais ocorre filtração do ar, umidificação e aquecimento do ar. Olha que lindo isso. Maravilhoso, né? Vamos descendo. E aqui, ó, só para a gente poder ter uma noção, ó, a abertura das fossas nasais, essa região aqui, ó, das fossas nasais, onde você vai ter todo esse processo, vai ter os pelos, o muco, ok? Filtração, umidificação e aquecimento, beleza? E aqui, ó, tecido aqui das fossas nasais, ó, são células ciliadas, são essas células que produzem o muco, beleza? E aí temos aqui faringe, que é o local só apenas de passagem de ar, e aí temos a laringe. A laringe, ela vai ser feita de cartilagem, beleza? Vai apresentar células ciliadas para filtração, ou seja, também vai ter muco na região da laringe, e também esse muco também ajuda a segurar partículas que vão entrar, micro-organismos, ok? Temos aqui a nossa traqueia. A traqueia, pessoal, se você apertar aqui um pouquinho, com cuidado, claro, você consegue sentir a traqueia. E a traqueia, ela possui anéis de cartilagem. Para que servem esses anéis de cartilagem? Esses anéis de cartilagem, eles ajudam a manter a traqueia sempre aberta. É que nem fosse, por exemplo, você vai tomar aquele milkshake de ovo maltine, que é bem espesso, né? Então, um canudinho normal, se você tentar sugar aquilo dali, ele vai fechar por causa do vácuo que você vai fazer, e aí não vai prestar, beleza? Então, ele tem o quê? Ele tem uma parede mais grossa, para quando você fazer a sucção, a parede não ceder e você conseguir tomar o seu ovo maltine. Então, a ideia da traqueia ter esse anel de cartilagem é para que ela possa permanecer sempre aberta. Para quê? Para que ocorra passagem do ar, ok? Para que o mar fique sempre circulando aí. Porque sem os anéis de cartilagem, a traqueia ela poderia o quê? Ela poderia colabar, ou seja, ela poderia colar. E no que ela cola, não passa ar. E aí é o quê? Cemitério, ok? Bom, também apresenta células ciliadas, então também tem produção de muco nessa região, ok? E aí temos a bifurcação, que são os brônquios. Os brônquios também vão ter anéis de cartilagem para que também seja permitido o quê? A contínua passagem de ar ali. E aqui, ó, se a gente for ver a parte anatômica, então, ó, a região da laringe, o nosso famoso gogó, ok? Você nota que ela tem uma pequena depressão aqui, ó, que é onde se encaixa a tireoide, é uma glândula do nosso sistema endócrino, ok? Sistema endócrino, mas daqui a algumas aulas nós veremos por aqui, ok? E aí temos aqui a nossa traqueia, então a gente pode ver aqui pelo cursor, certo? Um tubo cheio de anéis de cartilagem, para poder deixá-la sempre aberta, e os brônquios também apresentando seus anéis de cartilagem, ok? Bronquíolos, pessoal. Os bronquíolos são extensões dos brônquios, certo? São a parte mais terminais, são os terminais dos brônquios. E
eles não têm esses anéis de cartilagem, certo? E nos bronquíolos você vai ter o quê? Vai ter na sua extremidade os alvéolos pulmonares, que vão ser a estrutura de fato que vai promover as trocas gasosas. No caso, a gente chama de troca gasosa a hematose. O que seria a hematose? A hematose seria a troca de gases com o meio externo, onde o sangue vai pegar o oxigênio que está entrando nos alvéolos e vai liberar o seu CO2, resultado do seu metabolismo, e vai o quê? Lançar para fora do corpo, ok? Então, ó, podemos ver aqui final do bronquíolo e aqui na sua ponta o alvéolo. O alvéolo parece um cachinho de uva, bem bonitinho, certo? Extremamente vascularizado, passa-se muitos capilares, então o pulmão é um órgão muito importante, é um órgão vital, porque ele tem muita passagem de sangue, então uma lesão no pulmão pode causar uma hemorragia muito grave, muito séria, e pode levar a pessoa a óbito rapidamente, certo? E aqui, ó, nessa figura aqui do canto inferior direito, podemos ver aqui as trocas gasosas acontecendo, beleza? Então temos aqui, ó, as hemácias passando, e aí a hemácia pegando o oxigênio e os plasmas sanguíneos liberando o CO2 para o alvéolo poder eliminar, beleza? Temos um gifzinho da amizade aqui, ó, como a gente pode ver. Então podemos ver o ar chegando e a célula sanguínea o quê? Pegando o oxigênio e liberando o CO2. Esse é o processo da hematose. E aqui temos aqui a parte de transporte de gases. Como é que se dá esse transporte de gases, pessoal? A célula responsável pelo transporte de gases no nosso sangue vai ser a hemácia, certo? Ou também chamada de eritrócito. Dentro das hemácias, você tem uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem o quê? Que tem um átomo de ferro. Esse átomo de ferro tem uma afinidade muito grande com o quê? Com o oxigênio, certo? Por isso que o nosso sangue é vermelho, por conta do ferro presente na hemoglobina, ok? E aí você vai ter o complexo, vai ser a formação da oxihemoglobina, que é o oxigênio ligado à hemoglobina, você forma a oxihemoglobina. Só que também temos a carbohemoglobina. A carbohemoglobina é a associação da hemoglobina com o gás carbônico. Só que 70% do gás carbônico vai ser transportado no plasma, não nas hemácias, certo? E vai ser transportado na forma de íons de bicarbonato, ok? E aí temos o controle da respiração. O controle da respiração vai se dar pelo bulbo. O bulbo, se a gente for voltar um pouquinho, deixa eu voltar aqui, só para vocês localizarem, o bulbo fica nessa região aqui, ó, onde está o cursor. Então, o bulbo faz parte do nosso tronco encefálico. É ele que vai ser o quê? Responsável pela o controle da nossa frequência respiratória e também da frequência cardíaca, certo? Então vamos lá, como é que ele vai funcionar? O bulbo, ele vai o quê? Ele vai controlar o diafragma e a musculatura intercostal. De que maneira? Todo mundo já deve ter brincado daquela brincadeira de prender a respiração. Ou é quem prende mais a respiração durante mais tempo, principalmente dentro de piscina, mar, coisa e tal, dentro da água. E aí o que acontece? Você vai fazer o seguinte, né? Você prende o seu nariz, tampa a sua boca e vamos lá. Vamos ver como é que se desenrola isso. Só que chega uma hora o seguinte, você para de botar oxigênio para dentro do seu corpo, certo? E o que vai acontecer? O seu corpo continua trabalhando e continua produzindo CO2. Só que esse CO2, pessoal, começa a se acumular e aí você começa o quê? A formar um ácido chamado ácido carbônico. E como todo ácido, vai fazer o pH do sangue o quê? Diminuir. E o bulbo possui o quê? Quimiorreceptores que percebem a alteração de pH. E aí, se ele vê que o pH do sangue está diminuindo, é sinal que a pessoa não está respirando. Então ele começa a mandar sinais para onde? Para o diafragma e para a musculatura intercostal, para poder o quê? Estimular a respiração, ok? Daí você vai acabar o quê? Soltando as mãos e começando a hiperventilar para poder o quê? Para poder respirar, ok? Então, esse estímulo do bulbo bem curioso, porque, por exemplo, em situações de afogamento, é o nosso bulbo que acaba fazendo que a gente se afogue, porque
pessoa não sabe nadar, está se afogando, então ela tende a aprender a respiração para não botar água para dentro. Só que vai acontecer o seguinte, né? Chega um momento em que o bulbo ele vai forçar a respiração. E nisso que vai forçar a respiração, você acaba respirando água. E aí a pessoa começa a se afogar, certo? O pulmão fica cheio de líquidos. E aqui, ó, nós temos o processo da respiração. Então, ó, vamos aqui, ó. O que que vai acontecer? Quando nós inspiramos, o que que acontece? Você vê a sua caixa torácica expandir. Então, o que acontece? A musculatura intercostal, que é essa musculatura entre as costelas, ela vai contrair e vai abrir a nossa caixa torácica. E o nosso diafragma também contrai. E vai o quê? Ele vai abaixar. E aí você vai o quê? Você vai criar o quê? Vai diminuir a pressão na caixa torácica, porque você vai estar expandindo o espaço da sua caixa torácica. Então, o que que acontece? A pressão aqui vai ser menor do que a pressão atmosférica. E aí, o ar vai entrar. Ou seja, por diferença de pressão. Isso aqui é física, pessoal. Agora, na expiração, quando a gente expira, o que vai acontecer? A musculatura intercostal vai relaxar, então a caixa torácica ela vai abaixar e o diafragma vai o quê? Vai relaxar, então ele vai subir. Então ele vai criar uma pressão maior dentro do tórax do que fora, do que a pressão atmosférica. Então o ar tende a sair. Então a gente respira graças ao quê? A diferença de pressão. Então, beleza? Olha, isso é maravilhoso, né? Eu fico besta como tem gente que não gosta de biologia. Biologia é fantástico. E aqui, ó, podemos ver nesse GIF aqui, esse GIFzinho do amor e da amizade, como é que foi o mecanismo da inspiração e expiração, ok? Vamos lá, pessoal. E vamos falar também de doenças do sistema respiratório. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto. Então, ó, nós temos aqui o caso do efizema. Então, aqui do lado esquerdo temos um pulmão saudável, certo? O pulmão, ele parece uma esponjinha, sabe? Uma esponja de lava-prato. Ele tem um aspecto esponjoso. E ele é bem vascularizado, por isso que ele é bem rosinha e tudo mais. E olha o pulmão de uma pessoa que fumou durante muitos anos, certo? O que é o efizema? O efizema seria uma insuficiência respiratória causada, claro, pelo tabagismo, onde você tem danos bem graves nos alvéolos pulmonares, que são aquelas estruturas que a gente viu alguns slides atrás, que promovem a hematose, certo? Então, claro que, tipo, a pessoa não desenvolve efizema, tipo, ela fumou cigarro hoje e amanhã já está com efizema, não. Isso é uma doença de longo prazo. A pessoa de muitos anos fumando e tudo mais, gradativamente ela vai danificando o pulmão. Tanto é que você pode ver, ó, pela coloração do pulmão, que ele está bem estragado, né? Bem detonado. E aqui, ó, nós temos aqui um alvéolo normal, ele tem várias paredezinhas, né? Ou seja, essas paredezinhas, elas aumentam a superfície de contato do alvéolo com o ar que está chegando. Consequentemente, se aumenta a superfície de contato, você tem o quê? Uma captura muito maior de oxigênio. Agora, um alvéolo com efizema, olha só, tem poucas paredes. Então, a captação de oxigênio fica comprometida. Por quê? Porque você diminui a superfície de contato da região alveolar com o ar que está chegando. Por isso que a pessoa acaba desenvolvendo o quê? Insuficiência respiratória, por conta disso. E aí uma outra doença também, que é a sinusite. A sinusite está ligada com o quê? Com os seios paranasais ou seios sinusais, que são essas cavidades que nós temos no nosso crânio. O nosso crânio não é de osso maciço, ele tem cavidades para poder dar uma leveza para ele. E essas cavidades são formadas pelo quê? Por células ciliadas produtoras de muco, certo? Então há circulação de muco por aqui e tudo mais. Só que o que acontece na sinusite? Sinusite é um quadro infeccioso quando você não tem uma circulação adequada de muco. E aí esse muco fica retido. E aí vira um quê? Um meio de cultura para bactérias. E aí o que vai acontecer? Febre, dor de cabeça, aquela dor de cabeça bem centralizada aqui, bem na região da testa, que incomoda muito a cabeça, parece que pesa 1 tonelada. Então se dá por conta disso. Beleza? Então, ó, se a gente for observar aqui, ó, então seria o quê? Uma pessoa saudável, ela vai ter a mucosa
dos seios paranasais, funciona normalmente circulação de muco normal. Só que aí acontece o problema que essa movimentação fica comprometida e esse muco retido vira um local de cultura de micro-organismo e causa infecção, ok? Então, quando está com sinusite, é importante o quê? Lavar o nariz para poder tirar bastante essa secreção para que você possa controlar essa infecção, beleza? E aqui são alguns exames. Então, colocaram uma pequena câmera dentro do seio paranasal e olha só como está recheado esse seio paranasal. Parece catupiry esse negócio. Enfim, isso aqui é catarro, pessoal. E aqui a radiografia de face, que também é um outro exame que é muito utilizado para quem tem sinusite. Beleza? Então, ó, você pode ver os seios paranasais aqui da fronte, daqui da região da maçã do rosto. E olha só, um seio paranasal está totalmente obstruído, está completamente cheio de secreção. Beleza? Então, pessoal, é isso. Finalizamos aqui a nossa aula de sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado. Quem for assistir, deixe seu joinha, faça um comentário no vídeo, beleza? É muito importante esse feedback de vocês. Tá legal? Galera, bom estudo para vocês. Estudem, se dediquem, vocês vão passar em vestibular, hein? Confio muito em vocês. Um beijo do sobrancelhudo.